Já mostramos que o gado criado na integração lavoura-pecuária-floresta sofre influência direta do clima e da temperatura. Na aula de hoje, vamos mostrar que essa influência afeta inclusive a reprodução dos animais. Boa tarde a todos. Meu nome é Eliane, eu sou professora da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e trabalho na área de ambiência e reprodução de bovinos de corte. O tema nosso hoje vai abordar a questão do conforto térmico e o impacto deste conforto na reprodução de bovinos de corte. Essa é uma temática que tem pouca abordagem hoje em dia em cima de raças zebuínas e alguma coisa a respeito do impacto na produtividade de bovinos de corte, muito voltada para o processo de terminação. Obviamente que quando a gente pensa em conforto térmico ou quando a gente pensa, no contrário, em estresse térmico, a gente sempre imagina que os processos possam ser muito bem resolvidos através de procedimentos de seleção para raças mais adaptadas. Porque no nosso conceito, o zebuíno teria quase nenhum efeito sobre a reprodução e também sobre a produção. A questão do estresse térmico ela é muito associada ao patrimônio genético, obviamente, mas também à condição climática que se trabalha. Quando a gente pensa em ambiência, a gente pensa em muito mais do que clima na realidade. A gente pensa em estresse de toda a natureza. Desde o estresse básico da privação tecnológica de nutrição, sanidade, mas também a gente pensa em outros fatores como a interação humano-animal, o clima e a interação social, que são fatores de estresse do animal que não inerentes ao patrimônio genético, mas às experiências de vida e também às estratégias de manejo que são estabelecidas com esses animais. Nesse aspecto, a gente pode trabalhar de uma forma muito tranquila, melhorando as estratégias de manejo, né? Mas, quando se trata de clima, nós temos uma limitação, que é a própria natureza climática do ambiente. Então, nós temos que aprender a trabalhar com essa questão do ponto de vista de estratégias, utilizando o patrimônio genético desses animais, mas também tentando utilizar estratégias ambientais que possam minimizar o efeito térmico sobre esses indivíduos. Que a gente considera, então, uma estratégia que seria papel humano, ou seja, o fator humano tem um papel preponderante nesse conceito. O que a gente chama de ambiente? Eu disse para vocês que o estresse, ele é um fator que trabalha questões muito maiores do que o clima. Então, o estresse é relacionado com a questão ambiental em dois aspectos. O aspecto psicológico e o aspecto físico do meio. O meio físico, a gente considera como toda a estrutura que é oferecida a esse animal, os aspectos climáticos e o meio psicológico é relacionado com as interações sociais desse indivíduo, sejam elas dentro da mesma espécie ou junto a espécies diferentes. Então, nós temos aí um papel do ser humano como fator ativo, no sentido de se relacionar com os animais, mas também no sentido de estabelecer quais seriam as possíveis relações sociais desses animais a partir do momento em que ele decide quem são os indivíduos com quem vai se compor o lote. Quando a gente pensa em estresse, a gente também está puxando um novo tema no mundo moderno, que é o bem-estar animal. Bem-estar animal é a tentativa do animal de se ajustar ao ambiente, seja ele qual for, o térmico, o humano, o fator de estrutura, o ambiente social que esse animal está inserido, ou o lote com o qual ele compõe um grupo social. O bem-estar, então, ele é uma característica de um animal. E é dependente do patrimônio genético, das características fisiológicas, das experiências de vida desse animal. Nós, então, podemos entender que a ação humana ela acontece no sentido de melhorar a qualidade de vida desse indivíduo. Dessa forma, quando a gente pensa em que o bem-estar animal ele vai ser, na realidade, uma habilidade do indivíduo que vai utilizar
o ambiente que está oferecido para ele, a gente passa a entender que existe um papel do ser humano muito importante nesse fator. Como o animal, como o ser humano pode se interpor entre o clima e as respostas fisiológicas desse animal adaptativas ao estresse térmico, seja ele por calor ou por frio. É o que a gente pretende discutir aqui um pouco em relação a essa questão. Vocês têm aí um vídeo, né, que mostra para nós uma situação muito interessante. São dois animais. O primeiro animal, que é um brangus, que apresenta taquicardia, taquipneia, uma resposta a um manejo de deslocamento do pasto até o curral muito sutil. Então, você percebe que é um animal que está cansado, que ele se estressou com aquele movimento. O segundo animal, que é um brangus preto, né, ele já não apresenta esse tipo de resposta. Fazendo o mesmo movimento, estavam no mesmo lote, chegaram no curral ao mesmo tempo, ele apresenta uma resposta muito mais tranquila de homeostase. Então, são indivíduos de patrimônio da mesma raça, sujeitos ao mesmo manejo, com respostas fisiológicas diferentes numa situação de extremo calor. Essa fazenda onde foi feita essa filmagem é uma fazenda que fica em Tangará da Serra. A temperatura no local, no dia, estava de 40 graus. Então, a gente imagina como esses animais podem responder. E a partir dessas respostas diferenciadas, muita gente tem pensado em como trabalhar essas questões de seleção, né, para trabalhar indivíduos mais adaptados quando for distribuir para as regiões mais quentes do Brasil. Então, para o Centro-Oeste, nós precisamos, normalmente, selecionar animais que tenham características adaptativas dentro das raças. Então, nós temos que trabalhar identificando linhagens ou características individuais de animais que venham a ser trabalhados como reprodutores. Existem várias formas da gente fazer isso, mas um fator é interessante, né? Essas condições que podem variar de bem-estar ruim até bem-estar bom, sob a mesma condição ambiental, são condições que nos levam a tentar estabelecer outras estratégias também para garantir que esses animais tenham o seu desempenho máximo. São touros e eu preciso que esses touros mantenham a sua fertilidade durante todo o período de estação de monta e por um tempo longo para que eu possa utilizá-lo por mais estações. Então, como que a gente pode trabalhar essa questão climática? Nós temos uma condição ambiental no Brasil que não é muito salutar para bovinos de forma geral. Mesmo que a gente pense em zebuíno, né? Aqui a gente tem um gráfico com análise de índice de umidade, de temperatura e umidade, que mostra a fase crítica, que está em vermelho, né? A fase de risco, que está em laranja, e a fase de alerta, que seria em amarelo. A fase azul seria o momento em que os animais apresentam as condições térmicas adequadas e conseguem manter a sua temperatura sem ficar acionando o seu sistema fisiológico constantemente. Então, esse círculo verde, ele na realidade mostra para nós qual é a variação de ambiental anual que nós temos na condição de Centro-Oeste. Então, vocês vão ver que o limite da faixa azul, né, que seria a faixa agradável para o animal, em que ele não precisa acionar sistemas fisiológicos para entrar em homeotermia, é um limite muito tênue. Nós ultrapassamos facilmente isso no decorrer do ano. A faixa amarela, o animal consegue normalmente se ajustar mediante algum mecanismo fisiológico que ele precisa acionar. O grande problema é que na maior parte do ano, os animais passam pelo período pela fase crítica e de risco, que são períodos em que ele já não consegue manter a sua homeostase e começa a comprometer as suas respostas fisiológicas de desenvolvimento, de produção espermática ou produção de gametas de forma geral, né, de ovócitos, produção de leite e desenvolvimento de forma geral do ponto de vista de desempenho produtivo, de deposição de gordura e ganho de peso. Na reprodução, isso talvez seja um pouco mais grave. Existem alguns trabalhos mostrando a melhora do desempenho de animais em confinamento, por exemplo, com oferta de sombra, que não é o tema da minha palestra. Mas a gente já vê isso mesmo em Nelore, em algumas regiões. Você tem resultados que são contrários? Tem, mas geralmente a gente não encontra resultados de uso de sombra quando você trabalha em regiões mais frescas.
Quando a gente trabalha com reprodução, a situação é mais grave. Por que é mais grave? Porque no caso do reprodutor, principalmente, esse indivíduo, para produzir gametas, ele se utiliza de um órgão que precisa de trabalhar numa temperatura que vai de 3 a até 7 graus a menos do que a temperatura corporal. Então, existe todo um mecanismo para ajustar esse processo, para garantir que a temperatura fique em torno dos 32 graus, 34 graus por aí, para que haja o processo de produção espermática de forma adequada. Quando um animal ele se encontra num ambiente inadequado e ele não consegue ajustar nem a temperatura média dele, que é de em torno de 38 graus, você imagina ajustar a do testículo, que tem que ficar ainda 5, 7 graus abaixo da temperatura corporal e, às vezes, 10 graus abaixo da temperatura ambiental. Então, é um mecanismo extremamente difícil para o animal. E qualquer variação leva a uma alteração da capacidade de produção espermática, podendo fazer com que esse indivíduo entre no que a gente chama de degeneração testicular. Isso, normalmente, diminui a vida útil do animal, né? E também pode levar ao descarte do animal muito precoce, se eu não conseguir trabalhar essa questão de forma adequada. E como a gente pode fazer isso, né? Eu posso oferecer sombra para esses animais, seja ela artificial ou não. Eu preciso que esse animal tenha condições de se refrescar de forma a garantir a temperatura corporal no limite e para que ele possa realmente conseguir baixar a temperatura testicular. Essa é uma termografia feita de 3 raças, 3 genótipos diferentes, numa condição inerente ao estado de São Paulo. A termografia do animal A é uma termografia que está relacionada com o testículo de da raça Nelore. A termografia do animal B é de um animal cruzado, né? E a termografia do animal C é de um animal europeu. Vocês vão ver que as cores mais puxadas para o tom azulado são as cores que mostram uma variação térmica mais fresca, com uma temperatura mais baixa. Então, esse animal A, ele consegue, na mesma condição dos outros 2 animais, manter a temperatura testicular próxima do ótimo. Mas o animal B já apresenta um comprometimento e o C não consegue regular a sua temperatura. Isso numa condição, né, de clima tropical. Quando acontece isso, esses indivíduos vão buscar algum tipo de recurso no ambiente. Então, à direita em cima, vocês vão verificar uma foto de touros, não são búfalos, obviamente, mas touros dentro d'água. Touros dentro d'água, sem ter casco para isso, significa problema em pouco tempo. Quando ele não acha, no meio onde ele se encontra, condições da infraestrutura para que ele possa buscar a termorregulação, talvez essa seja a última solução dele, mergulhar numa lagoa. Isso significa, ao longo do tempo, o quê, gente? Laminites, animais com problemas de dermatites, né? E significa, mais do que isso, significa que ele não está conseguindo ajustar a sua temperatura. Algumas soluções podem ser colocadas, como à esquerda e embaixo, vocês estão vendo um sombrite, que deve ser um sombrite na faixa de 80% de limitação de passagem de raios solares, para que o animal possa garantir a sua termorregulação e também garantir todos os mecanismos de perdas de calor com o ambiente. Mas é óbvio que o uso de sombrites em algumas regiões, ele pode ser complicado. Na região centro-oeste, onde nós temos normalmente entradas de frente fria, que entram com muita ventania, nós perdemos muito facilmente essa estrutura. Então, quase todos os confinamentos que tentaram, e algumas regiões que eles tentaram montar essas estruturas de sombrite, existem alguns problemas para manutenção dessa estrutura. Então, ela não é a ideal, mas ela pode ser um paliativo até que você recorra a alguma outra condição mais fácil. Isso aqui, essas 2 fotos são no Mato Grosso do Sul, são animais numa propriedade tentando se refrescar. Se vocês olharem a foto à esquerda, que tem uma visão mais panorâmica, vocês vão ver que a densidade de árvores é mínima, né? E aí a raça não dá conta. Qual é a consequência disso? Quando a gente olha para um animal em reprodução,
a primeira coisa que a gente deve avaliar para ver se esse indivíduo está acionando algum sistema de adaptação para manter a temperatura testicular é o mecanismo do músculo cremaster, de baixar os testículos ou levantar os testículos. A gente está vendo aí duas fotos de animais diferentes, mostrando que os testículos desse animal, ele está tendo que ser relaxado para se distanciar do corpo, porque esse é um mecanismo que o animal tem para tentar diminuir a temperatura, tá certo? À medida em que esse animal começa a acionar demais esse mecanismo, nós temos um problema, porque isso é um músculo, e este músculo pode chegar à exaustão. E chega um momento em que esse indivíduo já não consegue mais suspender esses testículos. Então, quando ele precisar regular a temperatura no sentido de aumentar a temperatura do testículo, que ele normalmente aproxima os testículos do corpo, esse animal não vai conseguir mais. Então, você também tem perdas pelo frio. A outra condição de inadaptação ao ambiente térmico mais quente, ela acaba se expressando através do índice de um percentual de parasitoses mais elevado, que vão comprometer o animal sob dois aspectos. Sob o aspecto sanitário da parasitose em si, né, e sob o aspecto térmico, porque esse animal começa a apresentar dermatites constantes e isso também dificulta o seu processo de termorregulação. A doença por si só já é um mecanismo que compromete o bem-estar animal e pode levar esse indivíduo também a apresentar comprometimento da qualidade de sêmen posteriormente, tá? Aqui a gente tem duas fotos, né? À esquerda, uma foto de na região do Nordeste, é o gado tentando buscar sombra, né, na única sombra disponível do no local. E aqui, à direita, a gente tem uma foto de uma região de cerrado, em que as árvores muito espaçadas começam a apresentar comprometimento, né, perda de folhas e vão morrendo ao longo do tempo. E aí você vai ter um pasto em breve, também sem sombra, e esses animais vão começar a buscar outros recursos.